Obrigado por sempre ajudarem aqui a escrever os nossos bilhetes proféticos. Primeiro com os belos comentários que vocês lapidam aqui com as opiniões de vocês, sempre incentivadoras e que nos ajudam muito. E também com os likes que dão aqui, com ativação do sininho para receber as notificações e com o compartilhamento dos nossos vídeos para movimentar o canal e disponibilizar as pessoas para que todos nós aproveitemos, principalmente os vídeos com os encontros com os nossos convidados e convidadas maravilhosos, maravilhosas, aqui no Chimarrão Profético, no Leitura Profética, no Fé e Luta. Muito obrigado. Venham ajudar a escrever esse bilhete também com abraços críticos e fraternos. Pois é, eu comentei no Café Profético aquela explosão de fascismo e de loucura nos Estados Unidos. Penso que é preciso mais tempo para analisarmos o que ocorreu lá. Mas o fato é que aquilo que os Estados Unidos fazem pelo mundo, chamando os direitistas, os reacionários, injetando dinheiro neles, engordando de ideias fake news, mentirosas, derrubando governos, destruindo estados, roubando riquezas, começa agora a se voltar contra eles mesmos, os estadunidenses. E os fascistas que invadiram o Capitólio, sede do Congresso Nacional, subindo aquilo como se fossem macacos enlouquecidos, envenenados, aquados, provocando a morte de 4 pessoas e um escândalo internacional, na verdade mostraram uma boa parte da cara do que os Estados Unidos são interna e principalmente externamente. Bom, isso acabou por sugerir que os piores sentimentos, como também os melhores, os piores sentimentos dos ressentidos, dos reacionários, dos fundamentalistas, dos conservadores e, sobretudo, da perversidade fascista de muitos pelo mundo que acharam aquilo maravilhoso. É o caso, por exemplo, do seu Daniel Silveira, um militar suspeito do Rio de Janeiro, de ligações suspeitas no Rio de Janeiro, que virou deputado estadual e que foi no seu Twitter copiando o seu chefe, aquele que os ignorantes chamavam de mito, que na verdade é uma engambelação, o capitão Jair Bolsonaro, usou de tuetes para ofender o povo brasileiro, mas primeiro para embarcar na mentira fascista estadunidense e internacional, dizendo que aquilo foi uma reação normal do povo, que afinal ocupou a casa do povo. Povo? Fascista é povo agora? Reacionário é povo? Reacionário que vive do lixo, como pinto, do lixo da mais alta burguesia, acre, destrutiva, no mundo todo? Fascista é povo? Com ligações das mais cretinas possíveis com os criminosos, assassinos, cruéis, que prestam serviços de sabotagem pelo mundo todo. Dá para se chamar de povo? Não, mas o seu Daniel Silveira achou que ele pode chamar aquilo de povo. E a segunda coisa, externando que vai
na mente, mas que na verdade deveria funcionar nos intestinos, mas que nele funciona no cérebro, se é que ele tem cérebro, não sei. Esse tipo de gente normalmente, se tem, não utiliza o cérebro, utiliza muito mais os intestinos, com todo o conteúdo que o estômago e o fígado lançam para lá, eles pensam com aquilo. Então o seu Daniel Silveira, com esse conteúdo mental, abriu a boca e largou um mau cheiro pelo Twitter, dizendo que aquilo foi uma reação popular ao roubo das eleições. As eleições foram roubadas do santíssimo rato branco descabelado Donald Trump. O Messias deles, o ídolo deles, o modelo, paradigma deles, foi roubado. Ele não perdeu as eleições, ele foi roubado. Ele não foi derrotado, ele foi roubado. O povo americano não cansou dele, ele foi roubado. Os negros e negras que reagiram contra ele e provocaram uma mudança de pensamento na sociedade estadunidense, não conta, ele foi roubado. Todo aquele setor da dita e falsa classe média estadunidense que foi jogada na miséria, morando em automóveis velhos, morando em parques, em praças, porque não teve governo durante Trump, não conta. Ele foi roubado. As guerras que ele gerou pelo mundo inteiro, inclusive na América Latina, não contam. Ele foi roubado. A tentativa de usar um traficante de drogas, um viciado, um mau caráter, um marginal golpista na Venezuela, que eu nem mencionarei o nome, que foi tido como presidente da Venezuela pelo trumposo, pelo Donald Trump, o rato branco do norte. Não conta apoiar marginais contra o governo legitimamente constituído, popular da Venezuela. Não conta. Ele foi roubado. Então, o seu Daniel Silveira, a partir disso, jorrando que ele vai nos intestinos, que passa pelo seu cérebro, abrindo a boca e movimentando os dedos para digitar, não sei se ele digitou, não sei se ele sabe digitar, ou alguém digitou para ele, esse PM do Rio, esse deputado eleito durante golpe eleitoral 2018, virou os canhões contra nós, o povo brasileiro. Nos ameaçou, meus camaradinhos, ele nos ameaçou. Ele ameaçou que se ele diz nós, perdemos as eleições, como aconteceu com Trump, nos Estados Unidos, eles reagirão. Lerei aqui, literalmente, o que a sumidade Daniel Silveira digitou. Ele ironiza que a mídia, afinal, né, disse que as eleições, que Trump perdeu, ele disse, errado. A manifestação demonstra insatisfação e indignação dos cidadãos norte-americanos que tiveram o seu direito de escolha fraudado e roubado. Quer dizer, a tal democracia exemplar do mundo, que de democracia não tem nada, quando elegeu outro que não aquele que o ilumina, que o escurece, que o emburrece, aquele que é o seu exemplo, o modelo do seu chefe, o capetão Jair Bolsonaro. Então aí dá nesse comentário da genialidade do seu Daniel Silveira.
Agora, quem é o seu Daniel? O seu Daniel, durante a campanha eleitoral de 2018, quando ele entrou na espuma e na onda fascista das eleições fake news, se elegeu deputado, ele rebentou uma placa de uma rua em homenagem à vereadora, Marielle Franco, assassinada, ela e seu motorista Anderson, assassinados por comparsas dele, milicianos da PM, comparsas dele. Ele foi lá e quebrou a placa, como vocês podem ver aí nessa foto. Quebrou a placa. Este não é um gesto qualquer. As mãos apenas servem ao cérebro, ou aquilo que está no seu cérebro, que é o que se movimenta nos intestinos dele. E mostrou ódio. A demonstração parece ser a de um segundo assassinato da grande combatente líder Marielle Franco, em cujos pés e nem mesmo em cuja tumba ele merece passar, porque não está muito longe da dignidade daquela patriota, daquela líder, daquela mulher brasileira. O seu Daniel também, ao virar os canhões contra nós, disse a seguinte preciosidade, continuando seu tuete: perder na disputa, aceitamos. Agora ele já transfere lá para 2022. Aceitamos. Mas para vagabundos, ladrões, não. Então o seu Daniel Silveira, que certamente em dado momento apoiou o lavajatismo, apoiou o ex-marreco que renunciou à sua condição de marreco para virar ratão do Brasil, Sérgio Moro, toma a tese Sérgio Moro e julga todo mundo. Ladrões, vagabundos e ladrões. Aí eu fui dar uma olhadinha no latim, a etimologia da palavra vagabundo, e veremos agora quem é vagabundo. A palavra vagabundo vem de vagativum, aquele que perambula sem destino. Devagare, andar sem destino. E um primo desta palavra devagare e andar sem destino é a palavra vagabundo, aquele que vaga muito. Para lá e para cá. Quem quebra a placa matando pela segunda vez a vereadora Marielle Franco é o quê? É o quê, seu Daniel Silveira? Vagabundo? Assassino? Ladrão da dignidade de uma mulher morta heroicamente? É o quê? Quem apoia milicianos e ajuda a silenciar e esconder milicianos para que não sejam julgados por uma justiça acovardada que até agora não descobriu, não identificou quem se envolve no assassinato de Marielle? É o que, seu Daniel? Não é vagabundo? Não é sem destino moral, não é sem destino ético, não é um perambulante que vive se escondendo, arruma uma coisa para esconder outra, esconde outra para arrumar outra, e assim vai. Quem é vagabundo para o seu Daniel? E ladrão? Quem que é ladrão? Será que ele está se referindo ao ex-presidente Lula? Se ele se refere ao ex-presidente Lula, por que ele não apresenta as provas? Porque se ele é tão corajoso para quebrar a placa em homenagem a uma mulher morta, por que ele não veio a público dizer a quem ele se refere como vagabundo, como ladrão? Ou será que ele está se referindo
a vagabundo e a ladrão a Fernando Haddad, que é um intelectual, que é professor de uma das maiores universidades do país, é escritor, é conferencista, é culto, é inteligente. E o seu Daniel Silveira é o quê? Será que é vagabundo? Ou é ladrão? Ou é assassino? Quem é que é ladrão e vagabundo? Não são os rachadinhas? Não são os milicianos que vivem à custa da pressão sob armas das pessoas para pagarem gás, para pagar aluguel fictício, para pagar antena de televisão, para pagar internet, para pagar sinal de celular, como se fosse um Estado marginal à margem do Estado oficial. Não são esses os vagabundos e os ladrões, seu Daniel Silveira? E os fascistas, que discriminam todo mundo, que taxam de comunista quem não é comunista sem saber o que é comunista, mentindo sobre o comunismo e mentindo sobre as pessoas taxadas. Não são esses os ladrões da honra e os vagabundos que vacilam sem base teórica, sem base científica, sem base cultural, bibliográfica nenhuma para fazer acusações? Quem são os fascistas? Os fascistas não são vagabundos e ladrões? Seu Daniel Silveira. Então, como eu disse, agora encerrando, o que houve nos Estados Unidos abriu as vísceras mais apodrecidas de gente como o seu Daniel Silveira, que ecoou a voz do seu chefe, o capitão, que disse mais ou menos o que ele disse. Quer dizer, no Brasil ele acusa as urnas eletrônicas, que são as mais seguras do planeta em termos de eleição, defendendo o voto escrito em papel. Nos Estados Unidos o voto é escrito em papel e ele acusa as eleições dos Estados Unidos porque o seu chefe, o seu ídolo, o ratão branco, perdeu. Isso não é vagabundagem? Isso não é roubo de certeza? Não é roubo de conhecimento? Afinal, conhece o quê? Sabe o quê? Então, estão aí as vísceras. Acho bom que eles se mostrem. Eles precisam vir à tona. Rato não aguenta muito tempo dentro de esgoto. Os fascistas, que são ratos, eles não aguentam muito tempo na sombra porque eles começam a se fragilizar, os ossos começam a quebrar, eles têm que saltar para fora. E saltam para fora na hora da confusão. E saltam para fora continuando sendo ratos, ratos sujos. Transmitindo contaminação para toda a sociedade, como faz o seu Daniel Silveira. Não, aqui nós não ameaçamos, porque na verdade nós não somos vagabundos nem ladrões. Nós somos patriotas. Nós somos verdadeiramente ativistas. Nós trabalhamos 24 horas com o nosso povo e pelo nosso povo. Nós aqui não quebramos placa nem mesmo de calhordas, de ditadores que têm monumentos por aí, nome de rua, nome de ponte, nome de avenida, nome... Nós nunca os afrontamos porque achamos que tem que escancarar os nomes deles na história para que todos saibam as maldades que eles fizeram. Nós não os escondemos, como faz este criminoso, fofoqueiro, boateiro, que atinge a honra das pessoas sem identificar as pessoas. Tal é o nível da sua covardia.